Senhoras e senhores, para compor o primeiro painel desta tarde, Educação e Primeira Infância, convido a virem à frente, como mediadora, a conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, conselheira Silene Lagos Salomão. Para acompanhá-la como painelistas, professor PhD da Universidade Federal de Goiás, Tiago Alves. O subsecretário de Educação, diretor-presidente da Escola de Formação de Professores de Sobral, no Ceará, professora Mauri Gomes. E o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, presidente do Comitê da Primeira Infância do Instituto Rui Barbosa, conselheiro Edson Ferrari. Para tratarmos, então, da educação e a primeira infância, convido a conselheira Silene Salomão a conduzir o painel. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de, inicialmente, agradecer ao conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo, conselheiro Rodrigo Coelho, e ao conselheiro Edson Ferrari pelo convite para mediar esse painel, tratando de um assunto que, para mim, é muito caro, que é a questão da educação e a primeira infância. Eu iniciei minha vida profissional como professora e sei da importância fundamental que é a educação. Educação transforma uma sociedade. E o que, na minha vida laboral, na década de 80, quando eu iniciei como professora, percebo que os problemas da educação continuam os mesmos. Evasão, baixa qualidade do ensino, precariedade das escolas. Só tem um fato que, na época em que eu fui professora, que era a questão do acesso, que era muito maior, e com a lei do Fundeb, a gente quase que universalizou a questão, principalmente do ensino fundamental e ensino médio. Mas o que isso representa para a gente? Representa que a educação não é uma prioridade de governo, nem a nível federal, nem a nível estadual, porque não é possível que com toda essa identificação desses indicadores, e até hoje a gente não consiga resolver essa questão desses problemas sérios que é a educação. Agora, o Tribunal de Contas está com uma outra demanda, que é a questão da primeira infância. E eu sou a responsável pelo meu tribunal nessa área da primeira infância, desci do salto e fui percorrer todos os municípios do meu estado. E a situação que eu encontrei é estarrecedora. Em muitos municípios não existe nenhuma creche. Então, daí, o grande desafio que nós teremos pela frente. Percorri mais de 3.000 quilômetros, município com estrada de difícil acesso, mas é possível, é imprescindível que se saia da sede do tribunal e vá conhecer essas realidades. Eu, como já sou servidora pública há muito tempo, tenho um conhecimento praticamente de toda a realidade do meu estado. Mas vi que, desde o tempo em que eu militava na área de educação, os problemas continuam. E é preciso realmente, eu estou assim, com muita esperança que esse trabalho da primeira infância ele possa mudar essa realidade. Quero dizer aos senhores que eu tenho um grupo de trabalho. Contratei uma psicóloga com expertise em desenvolvimento infantil, que a gente sabe que nós não temos muita expertise nessa área, e acredito, e estou pedindo para os prefeitos, eu ligo para os prefeitos, quero todos os prefeitos participando da reunião, porque precisamos de vontade política para resolver esses problemas da educação. Então, eram essas considerações iniciais que eu gostaria de colocar, e o nosso painel Educação e a primeira infância, que eu passo a palavra inicialmente para o painelista Tiago Alves, que é professor PhD da Universidade de Goiás.
Eu peço que alguém controle o tempo, que é difícil a gente fazer essas duas coisas, tá bom? Carol vai controlar o tempo aí. Boa tarde, senhores e senhoras. Gostaria de agradecer o conselheiro Rodrigo Coelho, conselheiro Fabrício, pelo convite, por estar aqui. Para mim é uma elevada honra fazer parte do painel do CINED, esse evento de âmbito nacional, bastante importante para os debates da política educacional, da gestão, do controle externo da educação. Gostaria de saudar aqui a conselheira Silene Lago, e também o conselheiro Edson Ferrari e a Mauri Gomes, também companheiros aqui de painel. Eu vou fazer uma fala sobre qualidade da educação em primeira infância. Essa foi a minha incumbência, e eu vou organizar as minhas reflexões aqui em 3 partes. Vou fazer uma breve reflexão, uma breve introdução, recordando aqui aquilo que deve ser a base dos nossos esforços em garantir o direito à educação para as crianças, na educação infantil, direito das crianças, deveres do Estado e finalidade da educação infantil, desafios para a garantia da qualidade. Aqui eu vou usar mais o meu tempo nessa segunda parte, e vou destacar alguns desafios que eu gostaria de trazer para reflexão nessa tarde, e vou finalizar com algumas implicações para as políticas públicas, para a gestão dos sistemas de ensino, e algumas proposições, considerando a importância, o impacto desse evento dos tribunais de contas na agenda das políticas educacionais. Partindo, então, da nossa base para a garantia de direitos, que o artigo 208, ele vai dizer que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante, entre diversos pontos. A educação infantil está ali no inciso 4º, creche, pré-escola, as crianças de até 5 anos de idade. A LDB, quando falamos em educação infantil, ela define a finalidade da educação infantil, como vai estabelecer a educação infantil como primeira etapa da educação básica, com finalidade do desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Importante nos marcos, o marco legal, a evolução aí da compreensão da educação infantil, a LDB é um importante marco quando a creche, a educação, o que nós entendemos hoje como educação infantil, o atendimento educacional às crianças de 0 a 5 anos, ou de 0 a 6 anos, sai da esfera da assistência social e entra para a esfera da educação. Então, passa a ter o entendimento que antes a esfera era apenas do cuidar, na esfera da assistência social, e agora passa a ser a educação infantil, entende-se o educar de forma indissociável, como direito das crianças. O que mais? Temos aqui a Constituição, vai falar de alguns princípios, e aqui nós já vamos localizar nosso tema relacionado à qualidade. Um dos princípios que o ensino deve ser ministrado, destaco 3 importantes aqui para nosso debate: igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Então, logo, não adianta termos estabelecimentos, uma oferta de qualidade para poucos, ilhas de excelência, alguns centros de referência. A gente vai ver o tamanho desse sistema e que desafia a garantia de qualidade para todos. Vamos falar aqui de uma demanda em torno de 10 milhões de matrículas. A gente vai mostrar os números daqui a pouco. Ou seja, garantir igualdade de condições de acesso e permanência para 10 milhões de crianças de 0 a 5 anos é desafiador. Valorização dos profissionais da educação escolar. A conselheira estava falando de contratar profissionais especialistas. Importante, conselheira, a contratação de pedagogos, que é a formação adequada para lidar com a educação infantil. Então, a valorização desses profissionais da educação escolar,
está no eixo aí dos princípios e é fundamental, dada a centralidade dos profissionais de educação para lidar com a educação infantil. O terceiro aspecto é a garantia do padrão de qualidade. Feito, mais uma, quando a gente entra, ou seja, a garantia do direito, a garantia do padrão de qualidade é um princípio estabelecido na nossa Constituição. E a LDB, ela vai tentar dar contornos, vai tentar definir o que é esse padrão de qualidade, uma vez que ainda não está estabelecido, ainda não está implementado, ainda não temos um conjunto de indicadores ou de parâmetros que vão dizer como nós podemos aferir esse padrão de qualidade. Mas a LDB, no artigo 4º, vai dizer que o padrões mínimos de qualidade do ensino é definido como variedade e quantidade mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao processo ao desenvolvimento do ensino e aprendizagem adequado a cada idade, a cada contexto. Então, a LDB já dá um caminho dizendo que esses padrões mínimos de qualidade está relacionado a insumos, está relacionado a condições objetivas de garantia de funcionamento dos estabelecimentos de educação infantil e de toda a educação básica. Vamos focalizar a educação infantil aqui por conta da temática do painel. É isso. E aí avançamos recentemente na emenda constitucional que estabelece o Fundeb permanente, depois de quase 3 décadas de discussões e de pautar a ideia do custo aluno qualidade. No artigo 211, no parágrafo 7º, o padrão mínimo, a Constituição agora, no texto da Constituição, estabelece que o padrão mínimo de qualidade considerará as condições adequadas de oferta e terá como referência o custo aluno qualidade. Aqui, já fazendo uma conexão necessária entre a garantia de condições objetivas, materiais, aí estamos falando de remuneração de professores, a infraestrutura dos prédios escolares, estamos falando da ampliação do tempo da oferta da educação infantil, que depende de um financiamento adequado. E aí o custo aluno qualidade, que já tinha sido posto no Plano Nacional de Educação, lá em 2014, agora passa a fazer parte do texto constitucional. E aí, avançando, então, para a segunda parte da minha fala, os desafios para a qualidade da educação infantil. Coloco 3 pontos aqui, são 4, na verdade teriam vários, mas selecionei 4 para a nossa reflexão. Complexidade do sistema de ensino, aqui nós vamos falar, pensando em número de matrículas, estabelecimento, como as redes se organizam, a diversidade de contextos nos territórios, no vasto território brasileiro, enfim. Desigualdade de acesso por marcadores sociais e ainda a necessidade de ampliação de vagas, sobretudo em creche. A definição do padrão de qualidade, para que nós tenhamos parâmetros verificáveis para aferirmos a garantia do direito à educação de qualidade para as crianças de 0 a 5. E financiamento adequado. Sem muita delonga, é importante, quando a gente fala num sistema educacional para qualquer país, a gente tem ideia dos desafios. Estou chamando ali mostrando ali um pouco qual o tamanho da educação infantil no âmbito da educação básica. Então, com os dados ali de 2020, nós tínhamos 47 milhões de matrículas e a educação infantil era responsável por quase 19% das matrículas da educação básica, sendo creche 7,7% e pré-escola 10,9%. Acho que aqui eu consigo fazer uma marca, né? Enfim. E aqui do lado, além da participação numérica no cômputo geral das matrículas da educação básica, ali ao lado tem a participação da rede pública. Então, a gente vai ver que, na creche, 2 a cada 3 crianças de creche depende da rede pública para ter o direito à educação garantido. Na pré-escola, isso já sobe para quase 80%. Quase 4 a cada 5 crianças dependem da rede pública. Ou seja, a educação infantil, então, tem a oferta pública, que é o que nós estamos discutindo aqui, tem uma presença fundamental para garantir toda a educação básica para crianças, jovens e adultos, mas especialmente para a educação infantil, está um pouco abaixo dos 80%, que é o geral da educação básica.
Em âmbito geral, ali, a oferta pública é responsável por 73,6% das matrículas da educação, na educação infantil. E aí, esses números de 2020, eles estão colocados aí como uma foto, mas é importante termos ideia do enorme crescimento que teve de 2007 a 2020. Esse sistema, ele evoluiu em termos numéricos, né? E nós tivemos uma evolução de número de creches, chegar a mais de 3,5 milhões de matrículas em creche, significou uma evolução de quase 130% de matrículas de 2007 a 2020. Né? Pré-escola avança 4%, e as outras etapas, modalidades, segmentos diminuem bastante, a própria educação básica como um todo, em quase 10%. Mas creche, ou seja, só para registrar nesse momento, na última uma década e meia, aí nós tivemos um grande avanço no quantitativo da matrícula de creche e, portanto, ampliação do direito à educação para as crianças de 0 e 3 anos. E também pré-escola, que a partir, quando se torna obrigatório, a gente vai perceber que diminui as desigualdades, segundo as crianças, por alguns marcadores sociais, mostro a seguir. Grandes números da educação infantil, então, para a gente ter ideia dos desafios das políticas para a qualidade da educação infantil. Então, temos ali pouco mais de 3,6 milhões de matrículas em creche, mais de 5 milhões em pré-escola, número de estabelecimentos quase chegando a 60 mil para creche, mais de 80 para pré-escola, mais de 300 mil professores em cada uma desses segmentos da educação infantil. E ali, a questão de municípios com oferta pública, em pré-escola, 100% dos municípios têm pelo menos uma matrícula em oferta pública. Na creche, faltaria em torno de 350. Eu fiz aquele indicador ali para tentar provocar uma reflexão, porque tem municípios que têm uma fração, uma quantidade muito pequena de matrículas de creche e pré-escola registrado no censo escolar. Então, a questão e aí nós percebemos que uma oferta significativa tem em 76% dos municípios creche e 80% em pré-escola. Há um problema de preenchimento? Se tiver um problema de preenchimento, de 20%, mais de 20% de municípios estão com problema de preenchimento no censo escolar. Então, a questão do ponto de vista da qualidade, nós precisamos garantir que haja oferta primeiro, né? É o ponto básico, né? Então, o que esse número me chama a atenção é que temos uma expressiva, quase em torno de 20% de municípios com um número muito pequeno de matrículas registradas no censo, né? O que é possível mais verificações. Avançando um pouco mais, quando nós falamos aqui há 2 slides atrás, que tínhamos aqui 8,8 milhões de matrículas em educação infantil, quando a gente olha a taxa de atendimento, na última PNAD, que tem a parte de educação, nós percebemos que para a pré-escola não atingiu universalização e a 0 a 3 também não alcançou 50% da meta do PNE. Então, poderíamos ter aí uma ampliação de mais de 1,8 milhão matrículas, o que pode nos sinalizar que o nosso sistema, que tem 8,8 milhões de matrículas, facilmente poderia chegar a 10 milhões de matrículas, considerando o déficit de vagas em creche, principalmente. Avançando um pouco mais, um outro aspecto dos desafios para a qualidade da educação infantil são as desigualdades. Aí eu coloquei as desigualdades aqui, de 0 a 3 anos, uma coluna de 0 a 3 anos, por aquilo ali, a taxa de atendimento. Em geral, quando a gente recalcula a idade, colocando o marco ali de 31 do 3, a gente chega, no âmbito geral, a população de 0 a 3 tem acesso, 37% das crianças estão atendidas pelo sistema educacional. 37% das crianças de 0 a 3 anos. Quando a gente analisa ali alguns marcadores sociais, estou chamando ali cor, raça e etnia, há uma diferença, há uma desigualdade entre brancos, negros e indígenas, em desfavor de brancos e indígenas. Quando a gente coloca a questão das crianças que moram em áreas urbanas e rurais, podem perceber os senhores e as senhoras que é quase o dobro.
20% das crianças de territórios rurais têm acesso, 40% das crianças em áreas urbanas. A diferença também, ainda que menor, na capital e interior, ou seja, há um menor atendimento em municípios do interior. E uma enorme diferença quando a gente analisa ali a faixa de rendimento domiciliar per capita da família dessas crianças. As crianças que moram em domicílios, cujo rendimento domiciliar per capita é de até 1/4 de salário mínimo, está na faixa ali do Bolsa Família, apenas 25%, apenas 1 a cada 4 crianças tem atendimento em creche. Quando a gente chega nas famílias com mais de 5 salários mínimos, já ultrapassou a meta do PNE. Então, a gente percebe que o direito à educação das crianças pequenas, 0 a 3 anos, está fortemente marcado pela faixa, pelo rendimento, pelo rendimento da família, pela renda da família. Né? Então, ou seja, há uma diferenciação do direito à educação para os mais ricos e mais pobres. E a diferença ali é da casa de 30%. Né? É mais do que o dobro, se a gente for colocar aquilo ali em chances de ter acesso à creche. Enfim, quando a gente analisa 4 e 5 anos, a gente percebe que há uma igualdade. Quando a gente coloca, e aí tem uma questão importante, quando coloca a frequência para as crianças de 4 a 5 anos como direito subjetivo, o que implica em responsabilização, a gente percebe que 94% da população está, e as diferenças entre os marcadores sociais ficam mais suaves. Tudo ali, basicamente, acima de 90%. Então, a gente pensar a importância das regulamentações, que possibilitam, que ampliam a garantia do direito à educação. Avançando um pouco mais, aqui entrando na temática da qualidade, apoiando um pouco aqui na percepção de qualidade proposta, uma reflexão feita pelo Romualdo Oliveira e Gildo Araújo, que vão dizer que, historicamente, no Brasil, tem uma ideia de a qualidade como acesso, como fluxo, e eles colocam esse texto, que é de 2005, um desafio. Eles colocam que estava iniciando ali um novo século, né, como um desafio para a educação, era tornar o padrão de qualidade passível de exigência. O que eles viam naquele momento como a movimentação que existia era em cima dos testes padronizados, aferição da aprendizagem por meio de testes. Mas, nesse texto, eles ampliam. Os testes são importantes, verificação de aprendizagem é importante, é fundamental, mas nós temos que traduzir esse padrão de qualidade em um conjunto de indicadores que torna possível ser verificável a garantia, a oferta desse padrão de qualidade em cada escola, para cada criança. E passível de exigência, inclusive judicial. Né? Essa é a proposição desses autores, do qual eu concordo e penso que esse é um desafio. Eles escreveram lá em 2005 e está posto ainda em 2023. E aí, vou me dedicar um pouco agora à questão dos parâmetros de qualidade, porque esses autores colocam que o padrão de qualidade, traduzir o padrão de qualidade como indicadores verificáveis, aferíveis, avaliáveis, é fundamental. Né? O padrão de qualidade, ele permite a orientação das redes, da gestão das redes, da organização das redes, redução da desigualdade, né? A aferição da adequação de condições de oferta, enfim, e rastreabilidade da aplicação dos recursos financeiros. Os últimos 2 itens são muito caros, penso eu, para o controle externo e o controle social. Né? Avançando um pouco mais, quando a gente pensa em parâmetros de qualidade, em padrão de qualidade, nós temos uma publicação que é uma importante referência para quando a gente pensa em parâmetros de qualidade, e especificamente para a educação infantil. Essa publicação aqui é de 2018, né, com participação da Undime, do Ministério da Educação, que vai dizer algumas áreas para pensarmos indicadores de verificação de qualidade em 8 áreas, como gestão dos sistemas, formação, carreira e remuneração dos profissionais da educação infantil, gestão das instituições, currículos, interações, práticas pedagógicas, interação com a família, intersetorialidade. Esse item 8 tem a ver com a questão da rede de proteção social das crianças,
espaços materiais imobiliários e infraestrutura. Destacando aqui o item 2, o item 7, o item 8, tem bastante importância para a discussão do financiamento da educação e para a organização material, dos insumos, propriamente dita, e do quadro de profissionais dessas redes, né? Então, só reforçando, esse documento é específico para a educação infantil. Avançando um pouco mais, essas 8 áreas, elas cobrem questões, aspectos que podem ser influenciados com mais financiamento e outros aspectos que não dependem necessariamente de mais financiamento ou de uma adequação dos critérios de financiamento. Avançando um pouco mais nessa questão do financiamento, na pesquisa do simulador de custo-aluno qualidade, com financiamento do Ministério da Educação e desenvolvimento pela Universidade Federal do Paraná e Universidade Federal de Goiás, nós trabalhamos o que nós chamamos de padrão de qualidade de referência, que é um conjunto de insumos monetários que permite que a gente responda a seguinte questão: quanto custa uma educação de qualidade se eu considero alguns parâmetros monetários, parâmetros objetivos, verificáveis, para calcular o custo de cada etapa e modalidade, o custo de funcionamento de cada escola. Em síntese, o que esse simulador faz é o seguinte: se eu pego uma escola de uma instituição de educação infantil com 300 crianças, 200 matrículas em pré-escola, 100 matrículas em creche, estabeleço alguns critérios, alguns parâmetros de qualidade, como número de dias letivos, carga horária de ensino, percentual que será atendido em tempo integral dessas crianças, tamanho de turmas, condições de trabalho, remuneração de professores, o quadro de funcionários, é possível calcular quanto custa, quanto deveria ser investido de recurso público nessas escolas e logo também nas redes, enfim, e daria para dialogar, né, com o financiamento do sistema de uma maneira como um todo. Meu tempo já está no fim e já estou, mais 2 minutos, finalizo, conselheiro. E aí, essa discussão da qualidade e do financiamento se torna necessário, se torna inadiável no nosso país, considerando alguns indicadores de condições materiais que mostram que nós temos um baixo atendimento em tempo integral, professores com remuneração abaixo da média dos demais trabalhadores de outras áreas, né? 1/3 dos nossos professores no Brasil são temporários. Esse percentual tem aumentado, tem redes estaduais, sobretudo, que já ultrapassaram 50%, 60%, enfim. E aí, não vai dar para a gente explorar todo o material aqui, mas essa parte final aqui do desafio, o último desafio era do financiamento adequado, e que nós temos que pensar nesse financiamento adequado, ele perpassa a finalidade de qualquer financiamento da educação nos países, a política de financiamento, os mecanismos de financiamento da educação em um país, elas têm que dar conta do que está garantido em termos de direitos e princípios na Constituição desses países, na legislação desses países. Os nossos números mostram que a gente precisa avançar em aperfeiçoamentos. Tivemos vários aperfeiçoamentos agora com o Fundeb temporário e precisamos avançar mais rumo à implementação daquilo que está estabelecido na Constituição, que é a substituição desse modelo vigente, baseado em um modelo que pré-estabelece, por meio de percentuais de fontes de recursos, quanto vai ser investido em educação, para o modelo do CAC, que é baseado nas necessidades, a partir de parâmetros de qualidade verificáveis. Quando a gente faz isso, aqui tem um relatório que é possível consultar no simulador de custo-aluno qualidade, que mostra que nós precisamos, mostra, por exemplo, a última linha aqui é o parâmetro que o Fundeb usa, por exemplo, ele atribui fator 1 ao ensino fundamental, anos iniciais, urbano parcial. Nessa simulação, usando parâmetros de qualidade, com base em insumos, mostra que o fator de ponderação de creche urbana parcial não deveria ser 1,2, mas sim 1,7.
que creche urbana integral, o fator não deveria ser 1,3, mas sim 4,1, considerando as especificidades, as necessidades, e, sobretudo, uma questão bastante razoável, que, em creche, imagina, nós estamos falando de crianças de 0, 1, 2, 3 anos, a relação de crianças por adulto é muito menor do que o ensino pré, que ensino fundamental e que ensino médio. Avançando, então, para finalizar, então, penso que nós temos 3 questões bastante importantes que implicam aí para as políticas públicas e para pensarmos em proposições para avanço da garantia, para ampliação da garantia da educação de qualidade para as crianças de 0 a 5. Avançar na definição de parâmetros de qualidade para a educação infantil com ampla discussão entre os atores envolvidos. Ampliar acesso a dados coletados por órgão de pesquisa, Secretaria de Educação, para permitir diagnóstico, planejamento e avaliação. Nos últimos anos, tivemos retrocessos importantes no acesso a dados, inclusive o próprio Atricom, os tribunais de contas, têm participado dessa questão em relação, sobretudo, inclusive aos dados do INEP, e incidir, terceiro ponto ali, incidir na política de financiamento, pensando na implementação do CAC, ampliação de fontes de recursos, melhoria de critérios de redistribuição e aperfeiçoamento do controle externo e social. Muito obrigado, conselheira. Boa tarde. Agradeço a participação do professor Tiago Alves, professor da Universidade Federal de Goiânia, né, que trouxe para a gente dados importantes que são objetos de grandes preocupações de todos nós que trabalhamos, que tem como preocupação maior a questão da educação. Agora, mais do que nunca, a questão da primeira infância tem impactado muito, né, como preocupação maior do nosso trabalho, considerando todas as questões que a primeira infância é a fase mais importante da vida, onde o acesso ainda é muito restrito e a qualidade também, né? Então, o professor Tiago trouxe esses números, né, que sirvam, né, de reflexão para todos nós que trabalhamos no controle também, precisamos mais do que nunca avançar nessas questões, chegar perto do gestor, para que ver se a gente consegue melhorar o acesso e a qualidade que é tão importante, né, no sistema educacional, principalmente na questão de creche. Passando à segunda painelista da tarde, é a alfabetização na idade séria. O professor Amaury Gomes, que é subsecretário de Educação e diretor-presidente da Escola de Formação de Professores de Sobral, né, que com certeza vai nos trazer uma rica experiência, considerando toda a evolução que é Sobral na questão educação. Com a palavra, professor. Muito obrigado. Queria aqui inicialmente cumprimentar a mesa deste importante momento, né, assim, de vir discutir educação nesse espaço tão seleto que são os tribunais de contas. Assim, me anima muito. Eu cheguei de Sobral hoje, né, do Ceará, assim, e volto ainda hoje. Então, tem um desafio aí de algumas milhas, né, de distância. Então, quero cumprimentar a mesa deste painel, cumprimentar o Tiago Alves, né, que fez aqui, que me antecedeu, o Edson Ferrari, né, e a nossa mediadora Silene Lago. Muito obrigado. E, assim, o que eu trago aqui é uma experiência de um município pequeno, lá no estado do Ceará, que eu vou tentar contar uma história de 25 anos em 15 minutos. É bem desafiador. E nós começamos um trabalho em Sobral, né, olhando para a alfabetização. Era muito claro isso no final da década de 90. Você pode passar? E aí eu começo essa história com essa imagem que para nós é muito simbólica lá. Essa imagem de cima, ela caracteriza o que eu falei aqui, o pontapé inicial de uma mudança, de um trabalho para desenvolver uma política educacional na perspectiva não só de consolidar, de fortalecer
mas trabalhar uma política educacional que seja de Estado e não de governo. Então, um grande desafio nosso tem sido isso nos últimos 25 anos. E aí, se a gente perceber ali nessa primeira imagem, a gente dá para fazer um recorte do momento histórico e político que o Brasil vivia, né? Ali no final, no início dos anos 2000, né? Mais precisamente em 1997. E aí a gente inicia, porque a imagem de baixo é a mesma escola. E no início nós tínhamos diversos problemas, sobretudo no quesito alfabetização. E não tínhamos referência no país para buscar, e começamos a tentar acertar o passe. Erramos muito, e a gente tem falado isso, inclusive para outros municípios no Brasil, que não é necessário que leve 25 anos, e não é necessário que esses municípios errem como nós erramos. E é possível sim. E aí, esses primeiros 4 anos, Sobral conseguiu estruturar minimamente o parque escolar, mas aí nós entendemos o seguinte, uma vez pensando a infraestrutura da escola, eu acredito muito que as mudanças, elas são mais efetivas quando de dentro para fora, e não de fora para dentro. E aí, passado os primeiros 4 anos, né, ali no início dos anos 2000, nós fizemos uma avaliação e constatamos que 50% dos alunos com idade de 8 anos, ou na terceira série do ensino fundamental, sequer reconheciam palavras. E aí para nós foi algo que nos chamou a atenção, e nós tivemos que focar muito na questão da alfabetização. E aí nós talhamos um termo lá, nós cunhamos um termo que a gente chamou de alfabetização na idade certa, que depois reverberou para o estado do Ceará, dentro de uma política estadual, com todos os 184 municípios que nós temos no estado. É importante a gente colocar que essa ação, né, conjunta do município, olhando para a alfabetização, nos diz muito até hoje. Então, a gente tem trabalhado incansavelmente para que as crianças sejam alfabetizadas, entendendo de que, uma vez que a criança aprenda a ler, escrever, interpretar, a contar, ademais, todas as outras áreas do conhecimento a gente vai trabalhando isso de forma muito mais tranquila. Pode seguir. E aí o ponto de partida era mudança na gestão municipal, que aconteceu em 97. Tínhamos problemas com distorção e idade séria, então nós tínhamos várias salas de aula com várias crianças de todos os anos ali, do 1º ao 5º ano, sobretudo nas séries iniciais. A estrutura física, vocês viram ali na primeira imagem, né? Como é que nós nos encontrávamos. E nós tínhamos um problema, a partir da avaliação que nós realizamos, que foi constatar de que nós estávamos tornando institucional o analfabetismo. E aí a gente começou a pensar, puxa, a escola está produzindo analfabetos, é preciso que a gente tome para a gente, né, para si. E aí é um tema que eu também considero muito caro, né, a responsabilidade da alfabetização das crianças. E aí você não tinha também metas e não tinha formação. Então, era um cenário, de fato, desolador. Pode seguir. E aí, tem algo que eu considero super importante, e eu acho que é possível que a gente possa mudar isso no nosso país, que é decisão política, e eu diria mais, é coragem política para fazer. É preciso que a gente tenha. E aí, os nossos líderes, né, os nossos gestores, precisam dessa coragem política. E Sobral fez uma opção muito clara, quando olhou para a alfabetização das crianças, mas, por exemplo, quando instituiu a seleção meritocrática com os gestores escolares. Então, desde do início dos anos 2000, que Sobral não indica politicamente os diretores de escola. Nós realizamos uma seleção, se a gente tiver tempo a gente pode falar da seleção aqui, são 6 fases, e ela dura 6 meses.
E aí o cargo que é de confiança, o gestor, né, fez uma opção muito clara de não indicar politicamente, e sim ter um perfil técnico de quem vai dirigir a escola. E aí, uma vez que ele é convidado a assumir a escola, ele também tem autonomia pedagógica e financeira para que ele possa montar a sua equipe de coordenadores pedagógicos dentro desse processo seletivo. E aí, decisão política, diagnóstico e orientação técnica, a alfabetização na idade certa e o incentivo e formação de professores. Pode passar? Para quem não conhece, isso aqui é o mapa de Sobral. Nós estamos numa área do semiárido nordestino, que chove muito pouco, né? Eu estava conversando agora na hora do almoço e lembrava disso lá. Nós já tivemos grandes momentos assim de estiagem, né? A temperatura geralmente é altíssima, porque está no meio está no semiárido ali nordestino, e as dificuldades são grandes. E aí é preciso ter muita coragem para mudar e alterar o curso da história. E aí Sobral está numa região que no entorno tem 60 municípios, então tem 1,5 milhão de habitantes que conversam, estudam, fazem negócios e transitam pela cidade, né? pela nossa cidade. Pode seguir. E aí esse era o panorama, né? A desigualdade pelos níveis mais baixos de desenvolvimento econômico e social, a cultura da política do privilégio e uma agenda fisiológica e patrimonialista que condenava crianças e adolescentes a sequer terem o direito de estarem alfabetizadas. E aí, como eu já disse aqui, o mais grave, né, assim, o que para mim é muito cruel, a escola não conseguia alfabetizar a criança, mas a gente ouvia muito também, que eu acho que é mais cruel ainda, é quando você culpa essa criança por ela não aprender. Então, assim, você tira essa responsabilidade, né, enquanto educador, e culpa a criança. Para mim é mais cruel, né? Talvez seja mais cruel do que não garantir o direito de alfabetizar. Pode seguir? Bom, políticas públicas focadas nos resultados e na continuidade, aí são os nossos desafios. As pessoas são e necessitam ser protagonistas da sua prosperidade e felicidade. Para bloquear o ciclo opressivo da pobreza, o poder público precisa desempenhar um papel que eu considero essencial. E aí volto a destacar a questão da coragem política. Pode seguir. E aqui é um panorama das nossas escolas hoje, né? Sobral tem 85 escolas e não 75. E aí tem um investimento interessante na primeiríssima infância. Eu estava ouvindo aqui o painel que me antecedeu, e o investimento é muito alto na primeiríssima infância. Entendendo, eu conversava sobre isso hoje, entendendo de que, não sou eu que estou dizendo, a ciência diz isso, que do 0 aos 3 anos é onde se constitui ali as primeiras ligações nervosas, né, neurais, que vai fazer uma diferença incrível na vida da pessoa, né? E aí é necessário que se tenha esse investimento. E aí eu gostaria, agora, na próxima, que tu lançasse um vídeo, só para a gente fechar aqui. Se a gente tiver tempo, eu sigo. Senão, a gente abre para o outro painel. Eu não sei como é que está o tempo. Mas eu queria a atenção aí de 4 minutinhos para esse vídeo aí. O ano era 2000. Foi quando um detalhado levantamento da educação apresentou um quadro preocupante. Infraestrutura precária, má formação dos professores e estudantes, avançando nos anos escolares sem saber ler e escrever. Na época, 48% das crianças, cerca de 6.000 alunos entre 7 e 8 anos, atravessavam do 3º ao 5º ano analfabetos. Assim era o ensino público em Sobral, na região norte do estado. Há 25 anos, a educação aqui em Sobral era considerada um mundo em preto e branco, sombrio, absolutamente feio, sem nenhuma perspectiva. Mas foi preciso a política entender que era necessário atravessar, passar de um lado para o outro, simplesmente para buscar novas possibilidades, horizontes e, acima de tudo, aplicando uma metodologia
que só tem um nome, e com ela tudo foi entendido que é possível. Ela se chama trabalho. Trabalho, que trouxe um marco com 4 prioridades. Investimentos em educação que superam 30% do orçamento do município. Gestão educacional, com foco na erradicação do analfabetismo, com prioridade para a leitura. Redução para 0 da evasão escolar e valorização dos professores. A atual governadora do estado, a professora Isolda Sela, foi uma pioneira desse processo de transformação. Ela esteve à frente da Secretaria de Educação de Sobral entre os anos de 2001 a 2004. Ao longo das últimas 2 décadas, as estratégias tiraram o município da posição 1366 para liderar o ranking nacional do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. E com detalhe, há 7 anos consecutivos no primeiro lugar. O último indicador mostra o município com uma nota quase 10, 9,1, acima da média nacional, que é 5,6. O resultado virou referência para a ONU e hoje, uma criança em Sobral não passa do 2º ano do ensino fundamental sem saber ler e escrever. Nós construímos no nosso país, infelizmente, uma cultura de que o filho do pobre, do trabalhador que está na periferia, ele não consegue aprender ou ele não é alfabetizado por uma questão socioeconômica. E isso não é verdade. Eu acho que um dos grandes legados de Sobral se tornar uma referência é porque isso foi desconstruído. A criança, quando ela está aos 6 anos de idade, numa escola pública municipal de Sobral, e ela aprende, ela se torna leitora, né, seja de palavras, de frase, ela adquire o domínio e a compreensão textual, isso acaba sendo a porta de abertura para ela ser protagonista também acadêmica e escolar em outras áreas. Uma criança que lê bem, ela vai ler bem um texto de história, de geografia, ela vai ler bem o entorno em que ela se insere na sociedade. Outro marco que caracteriza o antes e depois foi a equidade, que não é equivalente à igualdade. A equidade oportuniza estratégias específicas para assegurar os direitos de cada um. São oferecidas a elas, através das escolas, o mesmo ensino, com a mesma qualidade, com os mesmos instrumentos de acompanhamento, de monitoramento e de avaliação. Da mesma forma, a formação continuada dos professores é uma política única e universal. A rotina do trabalho de sala de aula, o dia a dia com os alunos, o fazer pedagógico dentro de sala de aula, ele é preparado, ele é qualificado para aquilo. E aí você tem, por último, uma política, uma plataforma de valorização dos profissionais do magistério. Então, o salário regularmente em dia, concursos públicos periódicos, pagamento acima do piso nacional, o pagamento de gratificações e bonificações que vão diretamente no contra-cheque dos professores como incentivo salarial, além do seu salário, né, como extra, para o aprendizado dos alunos, que é acompanhado e monitorado na avaliação. Então, há um empenho, um envolvimento de todos esses sujeitos que participam do entorno da escola. Mas para que tudo isso possa dar certo, é preciso eliminar as indicações políticas. O atual prefeito entende que o sucesso da educação em Sobral só é uma realidade porque o ensino está livre dos interesses dos políticos. Aqui não há precedentes. Para ninguém, há 20 anos. Há 20 anos que os diretores escolares, principalmente, é o principal cargo da escola, são escolhidos através de seleção pública. Se você não garante os melhores para estar dando aula, tomando conta da escola, fazendo a coordenação pedagógica, você está dando um tiro no futuro dessas crianças. Amanhã, vamos trazer professores e ex-alunos. Bom, esse material... Obrigado. Esse material, ele assim, colabora com a fala de um pouco da história que eu iniciei aqui, né, com vocês, e ele resume, assim, basicamente o que a gente vem fazendo lá. É importante que a gente compreenda de que a gente precisa estar vigilante o tempo todo, sobretudo com a alfabetização das crianças. O momento pandêmico que nós passamos nos custou caro também, né? A
A gente tem corrido agora contra o tempo, na retomada. Foram quase 2 anos, né? E trabalhar de forma remota, nós sofremos bastante. Com a questão da conectividade, com a questão do equipamento, né? Com a questão das famílias, que muitas das vezes lá nós trabalhamos com famílias, que é um aparelho celular para 5 pessoas na casa, e geralmente o pai leva para o trabalho. Então nós tivemos ali momentos muito difíceis, né? No sentido de estar vigilante no tocante à alfabetização e tentando buscar formas, né, maneiras de conseguir que essas crianças não fossem prejudicadas. Mas o déficit é grande, a gente reconhece isso, e na retomada agora, né, sobretudo no final do ano, setembro de 2022 para cá, esse ato que as crianças tiveram, né, em 2020 e 2021. Bom, aí é o parque, né, o parque escolar, que está maior. Então, assim, a gente tem inaugurado centros de educação infantil. Se não me falha a memória, no último ano, nós inauguramos 8 centros de educação infantil dos que nós já tínhamos. Assim, e isso é um esforço do gestor, né, do prefeito atual, o Ivo Gomes, e do secretário de Educação, que é o professor Herbert Lima. Uma coisa que ficou muito marcante também na pandemia, para nós, né, sobretudo na Escola de Formação de Professores, na qual atualmente eu estou dirigindo, foi trabalhar também de forma remota com os professores. Mas teve uma coisa que aconteceu que foi muito boa. Nós lançamos um curso na Rede Mundial de Computadores, no YouTube, numa parceria que a Escola de Formação de Professores tem com a Universidade Federal do Ceará e com a Secretaria Municipal de Educação. E a gente começou a desenvolver uma formação achando que íamos atender somente os nossos professores, que são em torno ali de 2.500, 3.000 professores na rede. A rede de Sobral hoje tem aproximadamente 35 mil alunos. Só que aí, como nós fomos para um canal do YouTube, nós tivemos, assim, a grata satisfação de abrangermos aí diversos municípios de todos os estados da federação. A professora Cláudia, inclusive, aqui deu aula lá com a gente. E é muito simples. A gente lança um curso a cada 6 meses, de 180 horas aulas. Tem 4 avaliações dentro do curso, totalmente online, totalmente gratuito, com a certificação com a chancela da Universidade Federal do Ceará e da Secretaria Municipal de Educação. O que começou com 2.500 professores, ou 3.000, nós temos hoje 120 mil inscritos no canal. Eu nunca imaginei que a gente conseguisse abranger tanto. Mas é uma crítica que a gente faz no quão é carente os municípios no Brasil da formação, né? O quanto tem carência os nossos municípios brasileiros. E a gente percebeu isso, e a adesão tem sido grande. Bom, pode passar mais uma aí? Aqui é um dado que todos conhecem, né? É um dado do INEP, que justifica ali a nossa escolha dos nossos diretores, né? A gente faz um processo de escolha, de seleção pública. Como eu falei, são 6 fases, são 6 meses de seleção para construir um banco. O candidato não tem a garantia de, passando na seleção, ele vai assumir automaticamente depois que ele for aprovado. Então, ele vai para compor banco. E aí eu me sinto muito honrado e muito feliz, porque eu fiz parte da 2ª seleção, nos idos ali de 2000, e hoje a Escola de Formação de Professores é quem coordena esse processo. Então, para mim, é como se eu desse uma olhada num filme que eu faço parte por dentro, né, como professor que eu sou, da Rede Pública Municipal de Sobral, mas atuando em diversos espaços do sistema, né? Isso, para mim, é gratificante, e eu considero, de fato, um privilégio fazer o que eu estou fazendo, desenvolvendo e curtindo o que eu faço, né? Hoje, com a formação, liderando a formação de professores. Esse dado é um dado do que no Brasil, né, nós temos de indicação política, né, 65%
dos diretores escolares são indicações políticas, e algo que eu considero prejudicial em educação, sobretudo em educação pública, você misturar com política partidária, sabe? Assim, acho que quando você entra nesse campo, você tem, eu acredito que tem vários problemas aí. Porque o diretor de escola, que é indicado, ele, muitas das vezes, o político lá local, né, dá os comandos ali, sabe? É como se a escola fosse, por exemplo, do vereador local, que ele indica, inclusive empregos, né, cargos. Então, isso é muito, a meu ver, muito prejudicial para que se tenha, por exemplo, uma liderança forte do diretor escolar quando ele tem um perfil técnico, né? Assim, é uma visão que nós defendemos em Sobral. Não estou dizendo que, né, que é ilegal, que é errado, né, que o diretor seja feito por indicação política, até porque é constitucional. É uma prerrogativa do prefeito, né, do chefe do executivo, fazer a indicação, caso ele queira. Tá bom? Bom, eu acho que é isso. Passa mais uma, por favor, que aí eu justifico e fecho aqui. Uma coisa que nós também aprendemos lá foi, na hora de planejar, fazer um planejamento que fosse execuível, que a gente pudesse executar. Então, não tinha muito, sabe, obrigado. Não tinha muito do rebuscamento, não. Era muito, muito prático. Então, semana passada me ligaram e perguntaram assim para mim: professor Mauri, qual é o nome do programa de alfabetização de vocês? Aí eu disse: não, é meta 1. Para nós sabemos lá qual é a meta, que é aquela ali, ó. Alfabetizar as crianças entre 6 e 7 anos. É a nossa primeira meta. O alfabetização na idade certa ganhou corpo quando foi para o Estado, né? Quando reverberou dentro de uma política pública estadual para os 184 municípios. Então, virou um programa de alfabetização na idade certa que a gente chama de PAIC, né? Meta 2, alfabetizar os estudantes de 3º ao 5º ano, defasados ou não. Era um problema grave que nós tínhamos, né? Que eu acabei de falar aqui. Meta 3, proficiência em língua portuguesa e matemática dos alunos já alfabetizados, do 3º ao 9º. E a meta 4, ampliação da matrícula da educação infantil, de 0 a 3, que eu também fiz uma referência aqui, e melhorar a questão da qualidade do ensino. Bom, eu fico à disposição. Muito obrigado. Vamos seguir aqui com os painéis. Obrigada, professor Mauri Gomes. Eu quero lhe dizer que o senhor nos trouxe uma palavra de esperança, de que a educação tem jeito. E a palavra mágica chama-se vontade política para que a educação seja a prioridade do nosso país. Eu estou bastante entusiasmada porque a diretora executiva do MEC é de Sobral, iniciou esse trabalho. Então, eu estou bastante motivada de que a educação vai se constituir numa política pública prioritária. Nós, há poucos dias, fizemos a auditoria ordenada da educação e vimos a grande mazela que está no nosso país. Coisas simples que podiam ser resolvidas de forma imediata, mas que isso está impactando para que a criança goste da escola, para que a criança se sinta bem na escola. Então, muitíssimo obrigada. Vamos ver se a gente consegue chegar perto de Sobral, né? Se chegando perto, já estamos no bom caminho. E agora nós passamos a palavra ao conselheiro Edson Ferrari, o nosso grande coordenador nacional do Comitê da Primeira Infância, que vem desenvolvendo um excelente trabalho nessa área e tem motivado os tribunais de conta para que a primeira infância seja uma agenda dentro da nossa Corte de Conta. Com a palavra, conselheiro Ferrari. Muito obrigado, Silene. Você que nos estimula, quando você me liga lá da última cidade do Brasil, dizendo, estou aqui fazendo o meu trabalho. Isso é estimulante. Eu costumo começar minhas falas cumprimentando as mulheres. Vou fazer uma pequena diferenciação ao cumprimentar-lhe, viu, Catão? Quando você demonstra esse interesse pela primeira infância. A você, ao Ranilson, ao Luiz Cunha, lá do Pará, viu? Seja bem-vindo nesse debate, viu, Catão? Isso é bacana para a gente, tá? Mas eu vou falar das mulheres agora.
agradecer aqui a presença das conselheiras Silene, inicialmente, está ali a Doris, está ali a Carolina, a Doris do Tocantins, a Carolina ali da Bahia, a Cristiana, querida lá de São Paulo, e você, Nalu, que é uma lutadora. Você, desde lá do sindicato, você tem demonstrado uma garra terrível. Mas quero dedicar a minha companheira Nívia, que está lá em casa, cuidando da nossa primeira infância, viu, Silene? Eu gostaria do primeiro slide, por favor. Se tivéssemos cumprido, nós do controle, esse artigo 227, não estaríamos aqui discutindo a primeira infância, dentro da educação. Aliás, esse tema é um tema novo. Conselheiro Selmar, até pouco tempo atrás, alguém do Tribunal de Contas do Estado de Goiás questionou-me por que o tribunal ia construir uma creche. Certamente essa pessoa não conhecia esse artigo 227. Aqui, há um tempo, ensinamos o que sabemos e logo em seguida aprendemos com aqueles que nos ouviram sobre o tema global da educação e suas diferentes vertentes. É assim, buscando o conhecimento, na aprendizagem propriamente dita, no planejamento, na nutrição, no saneamento e na segurança das escolas, dos alunos e dos professores, uma necessidade recentemente ressaltada entre nós, devido até então inéditos episódios de violência, atentados, que se constrói o tema da minha fala, a intersetorialidade da primeira infância. Desafios para nós do controle externo. Meus cumprimentos a você, Silene, aos demais que eu já disse aqui, as conselheiras aqui presentes. Por onde tenho andado, tenho chamado para falar sobre a primeira infância no Brasil e em alguns lugares fora do Brasil, reporto-me inicialmente ao nosso norte, nossa primeira pedra angular, sobre o qual temos que assentar o edifício do abrigo das nossas crianças, que é o artigo 227 ali mostrado. Diz ele, é dever de toda a família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, dignidade, ao respeito, liberdade, convivência familiar, dentre outros. Hoje pela manhã o professor Miguel deu um dado muito triste. Segundo ele, as crianças, 40% das crianças de até 8 anos de idade não vão saber ler ou escrever. Para isso, nós inserimos, junto com o querido amigo Rodrigo, a discussão conjunta, né, Rodrigo, da educação e da primeira infância. Nós estamos aqui para tentar contribuir, e nós vamos contribuir. Não está fácil, está muito difícil, mas ações que estão sendo vistas no Brasil inteiro nos traz essa alegria que você contagia, viu, Silene? Vejam, senhores, que o Constituinte se preocupou em abrigar no seu caput do artigo 227 não só aquilo que é direito da criança, conferindo-lhe prioridade absoluta, como também a responsabilidade compartilhada de 3 setores distintos: família, sociedade e o Estado. Isso é intersetorialidade, cuja definição é a articulação entre os saberes e esforços dos diferentes setores públicos como forma de garantir a efetivação de políticas públicas com aprendizagem, por exemplo. É disso de alguma forma que estamos nós, especialistas, educadores, gestores, homens públicos do controle, o desenvolvimento integral das faixas etárias complementadas no artigo 227. Uma política multissetorial na primeira infância permite uma visão da integralidade de pessoas na criança. Por seu turno, imprime um novo comportamento da maneira de agir através do diálogo entre diferentes setores, percepção de interdependência entre eles, a sinergia e a cooperação. E aqui nós estamos fazendo isso, nesse momento. O tema em si mesmo comportaria uma extensa dilação, contudo, peço vênia,
Para não me estender sobre isso, em homenagem à objetividade, diante da necessidade de se atentar ao tempo que me foi destinado, passo então a falar sobre os desafios do controle externo. Durante muito tempo, a administração pública, e aqui posso citar certamente o conhecimento da ministra Cláudia Costin, que nos honra muito com sua presença. Esse assunto começou no século XX, e assim, para avançar no conhecimento sobre a criança e seu desenvolvimento, buscou separar o todo em parte e se dedicar a especializar em cada uma delas como se fosse um todo. Assim, na medida da medicina com a pediatria, na sociologia e na educação, a pedagogia da infância está inserida nessa discussão. Na sequência, houve a subdivisão das especialidades, gerando, com essa fragmentação, consequências perniciosas à criança e seu atendimento. Meus amigos, aqui no estado de Goiás, nós só temos 20% de oferta de creche. Em Goiânia, são cerca de 8.000 vagas demandadas. A Defensoria Pública fez um rastreamento recentemente e conseguiu resolver cerca de 20% dessa demanda. Mas nós temos cerca de 8.000 crianças sem creche aqui na minha cidade. Foi compreendendo esse fenômeno que os órgãos de controle, sem abdicar de suas funções de fiscalização e de sanção, voltaram-se também para as vertentes pedagógica, preventiva e colaborativa, e se aproximam do gestor sem a fase fiscal para se apresentar como parceiro que ajuda a identificar as fragilidades e apontar rumos e até apoiar concretamente a administração no objetivo de aperfeiçoar e tornar efetiva e eficiente determinada política pública. Já são muitos os exemplos de resultados dessa nova forma de atuação dos tribunais de contas. Boa parte delas já apresentadas aos senhores nas palestras que me antecederam aqui durante o dia. Permitam-me, no entanto, mencionar algumas que considero emblemáticas, como a efetiva participação dos tribunais de contas nos GAEPs Brasil, Marajó, Rondônia, Goiás e Mato Grosso. São os gabinetes de articulação para a efetividade da educação, que reúne, além das cortes de conta, o Instituto, o Articule, Ministério Público, Judiciário, Conselho de Educação, Secretaria de Educação, para a consecução de ações articuladas e consensuais para recomeçar ou recomendar medidas que fizeram e fazem a diferença, por exemplo, durante a pandemia. Protocolos de biossegurança, prioridade na vacinação de professores e de profissionais da educação. É uma busca ativa, com aulas remotas e retorno seguro das aulas presenciais, por exemplo. E tudo começou a partir do trabalho dos tribunais de contas e de entidades como o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, de diagnosticar e apresentar aos gestores e à sociedade os vergonhosos indicadores sociais. Esses indicadores estão nesse livro aqui, que os tribunais de contas editaram, onde nós temos aqui 7, mas são 14 indicadores que estão disponíveis no portal do Tribunal de Contas de Goiás, que fala dessas mazelas que você citou da primeira infância, viu, Silê? Há alguns dias li o artigo do escritor e professor Luiz Lima, auditor do TCE do Mato Grosso, onde chama a atenção para a pobreza das crianças brasileiras a partir de um estudo publicado pelo Fundo das Nações Unidas, chamado As Múltiplas Dimensões da Pobreza na Infância e da Adolescência no Brasil. Recentemente estive com o presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás. Ele está fazendo um estudo onde ele, extremamente pessimista, diz o seguinte, que daqui 10, 15 anos teremos um enorme contingente de crianças com problemas de saúde, notadamente nas especialidades de ouvido, olhos e na fala, por falta de atenção do Estado. Mas, voltando ao estudo do Unicef, é inovador na medida em que não se limita à dimensão da pobreza monetária, que é medida a partir da renda familiar, mas, como evidencia o professor Luiz Henrique, mostra outros indicadores que expressam privações, exclusões e vulnerabilidades,
além de tudo, dos direitos fundamentais, de tal sorte que, além da renda, foram considerados dados relativos à alimentação, educação, trabalho infantil, moradia, água, saneamento e informação. Se antes da pandemia, o IBGE já mostrava que o Brasil tinha 32 milhões de crianças vivendo na pobreza, uma cifra gigantesca, vale ressaltar, naquela época já, o quadro agravou-se em diferentes facetas, dentre elas a educação. Um dado alarmante do Unicef é que, na medida que os estados brasileiros, mais da metade das crianças e adolescentes de até 17 anos sofrem alguma espécie de privação não monetária. Mesmo em São Paulo, viu, Cristiano, seu estado, o mais rico do país, lá tem 25% das crianças nessa situação. O fator que individualmente mais contribui para essa vergonhosa situação, mais a ter do que a renda, é a ausência de saneamento. Ou seja, crianças que vivem em casas sem banheiro, com vala a céu aberto ou com fosso rudimentar. O estudo do Unicef também evidencia de forma impressionante a piora de diversos indicadores nos últimos anos, notadamente da alimentação e educação, e de tabela a saúde. Vejam como uma coisa impacta o outro setor. Daí a necessidade da visão intersetorial para a compreensão global do problema. Enquanto as condições da primeira infância se deterioravam, a gestão federal promoveu, 2019 a 2022, um desmonte orçamentário que atingiu duramente as crianças brasileiras. Não há tempo para se estender sobre isso, mas trago a reflexão de vocês um exemplo dessa asfixia de recursos. O Orçamento da União para 2023, proposto pelo governo anterior, ou o orçamentarista que o fez, apenas 6 milhões para a construção de creches. Não dá para construir 3 creches no Brasil. O outro dado da saúde, pasmem, prevê 9 milhões e 300 mil reais para ações fundamentais e básicas para a primeira infância. Nós temos 9 milhões e 700 mil crianças de 1 a 3 anos nessa situação. O corte foi muito grande. Mas, conversando com o conselheiro Fabrício Mota, caberá a nós, tribunais de contas, criarmos mecanismos para acompanhar o orçamento específico para a primeira infância. Ouvindo recentemente, participando de um debate no CNJ recentemente, ouvi do secretário do Tesouro do governo passado que ele não tinha como dimensionar o que foi transferido, o que foi gasto orçamentariamente por cada um dos 4 ministérios que atuam na primeira infância. Segundo ele, por diversidades de atuação, mas não sabia aferir. Nós sabemos que o orçamento foi muito ruim. Recebi hoje um telefonema do conselheiro Sebastião Elvésio, onde estamos marcando uma audiência com o secretário de Ação Social do Ministério da Social para que discutamos as questões sociais da primeira infância. Deveremos fazer isso a semana que vem. E, certamente, nós já tratamos esse assunto com o vice-presidente da República, com o ministro da Educação, e estamos falando com o secretário de Ações do Ministério da Saúde. Muito bem, além das notáveis contribuições que a Tricom e o Instituto Rui Barbosa já vinham emprestando à temática da educação pública, o IRB, sob a gestão do nobríssimo amigo conselheiro Edilberto Pontes, institui em fevereiro do ano passado o Comitê da Primeira Infância, que tenho a honra de presidir e que tenho a honra de trabalhar. Nesse primeiro ano, felizmente, já podemos alinhar uma série de iniciativas e realizações, vários deles em parceria com o apoio de outras entidades representativas dos tribunais de contas. E ainda com o Conselho Nacional de Justiça, que coordena o Pacto Nacional pela Primeira Infância. Através do conselheiro Richard Kim, nós temos ampliado esse debate. E que podem, acredito, em articulação com outras instituições que cuidam do tema educação, contribuir para a melhoria desses indicadores sociais. Por onde tenho falado,
venho repetindo que uma das contribuições dos tribunais de contas, a pauta é buscar o engajamento dos mais setores diferentes da sociedade para trabalhar em favor da primeira infância. E assim transformar a prioridade absoluta definida pela Constituição Federal, que aqui está como letra morta. Não foi sem razão que o Constituinte elegeu o cuidado com a primeira infância como prioritário. Já há algum tempo, a neurociência e os outros ramos da ciência comprovam que a faixa de 0 a 6 anos de idade, aí compreendida também a gestação, é a fase mais importante do ser humano. Se ela for privada de cuidados que vão desde a alimentação, vacinas, acesso à água tratada, esgotamento sanitário, vacinas, moradia digna, ambiente familiar estruturado, educação, indo até o afeto e as relações saudáveis, terá sua formação cerebral irremediavelmente comprometida, com reflexos que afetarão danosamente toda a sua existência. Não há quem, em sã consciência, conteste que a infância precisa receber proteção prioritária, embora tenha sido questionado aqui nessa Corte de Contas sobre a necessidade de fazer uma creche que nós temos ali, que atende 90 crianças, sendo delas 30% dos servidores do tribunal e os outros 70% para a sociedade ou para a comunidade aqui próxima. Já encaminhando para encerrar minha fala, peço vênia para trazer a este 5º Cined, graças ao Rodrigo, uma das contribuições do TCE para a primeira infância, que já disse aqui, a criação de um portal eletrônico, onde todos os dados de todos os municípios brasileiros lá estão depositados. Ele é vivo, ele vai se alterando em função quando os dados são alterados. Sobre a oferta de creche, até pouco tempo atrás, o estado de Santa Catarina era o único estado brasileiro que oferecia 50% das creches. Hoje ela já diminuiu, está abaixo de 49%. Logo depois tem São Paulo, que oferece cerca de 48% da demanda. Por sua abrangência e funcionalidade, o Conselho Nacional de Justiça, através do Pacto Nacional pela Primeira Infância, adotou esse nosso portal como órgão oficial para que ele possa promover as suas discussões. Cada prefeito, gestor, professor e agentes públicos podem acessar e conferir os indicadores que ali estão. Para a elaboração desses indicadores, foram pesquisadas fontes oficiais, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o DataSUS, ministérios e outras plataformas. A bandeira da primeira infância está sendo hasteada de norte a sul do Brasil, como tremula agora em que tratamos essa questão educacional aqui em Goiás. Os tribunais de contas já realizaram 2 seminários nacionais, o primeiro ano passado no Ceará e, mais recentemente, o segundo lá em Santa Catarina. Temos ações no estado do Tocantins a semana passada, na semana que vem teremos no Mato Grosso. Recebi ontem do conselheiro Gerson Domingos, presidente do TCE do Mato Grosso, a normativa que estabelece a atuação daquele Tribunal de Contas para cuidar das crianças do sul-mato-grossense. Peço desculpas, enfim, pelo ter me alongado tanto tempo, mas o tema sempre é emocionante e sempre me empolga e faz isso como desígnio da minha vida pública. Meu reconhecimento, minha gratidão e minhas homenagens aos gestores, gestoras, professores e professoras aqui presentes que estão trabalhando por este Brasil afora. E que vocês tenham estado com alegria aqui em Goiânia. Vocês são a mola mestra propulsora da educação pública brasileira e, por conseguinte, da primeira infância. De maneira muito especial, as nossas professoras, aqui já disse, da querida Ana Lu e da Silene, de Roraima. A Silene foi pega de surpresa quando, em Funchal, eu não estava ali para isso, mas fiz uma denúncia sobre a questão dos Yanomamis lá do território dela, que é Roraima. Naquele dia, ou no dia anterior, nós tínhamos recebido aquelas denúncias sobre a situação das crianças Yanomami. Eu sei que eles têm dificuldades lá, e ela sabe disso também, mas ela tem trabalhado nos outros grupamentos indígenas, né, Silene, para
ajudar na recuperação daquele povo tão sofrido que lá está. Senhoras e senhores, antes de encerrar, eu gostaria de cumprimentar todas as mães. Vocês, puxa vida, traduz essa luta nossa de forma efetiva. Parabéns a vocês. Espero que cada um de vocês tenha, lá com seu filho, um dia maravilhoso. Tá bom? Você, Nalu, tem 5 netas e tem as 3 Marias. E, para finalizar, eu quero dizer que lugar de criança é no orçamento público federal. Muito obrigado. Agradecemos aqui a brilhante fala do nosso coordenador nacional da primeira infância, conselheiro Edson Ferrari, que tem nos ajudado bastante na condução desse trabalho. Ele falava do portal de transparência aqui do Tribunal de Contas do Estado do TCE de Goiás. Quero lhe dizer, eu já lhe testemunhar aqui que ele foi um objeto de estudo da nossa parte. Inclusive, os indicadores que irão compor o nosso Plano Municipal da Primeira Infância foram retirados dados do seu portal de transparência. Nós vamos também replicar essa experiência no nosso tribunal, nós estamos construindo o nosso portal de transparência. E a questão da primeira infância, todos nós sabemos, a fase mais importante da vida. Os primeiros 1000 dias é um prognóstico da criança, ou um prognóstico positivo ou negativo. Se recebe os cuidados, as políticas públicas, temos o prognóstico positivo. Mas se a criança é negligenciada, se a criança não recebe as políticas públicas, com certeza o seu prognóstico vai ser negativo. No meu estado, eu enfrento dois grandes desafios, acho que maior do que todos os estados brasileiros. A questão da migração venezuelana, que é estarrecedora. Vocês imaginam o que é entrar todos os dias 400 a 500 pessoas diariamente? Isso impacta diretamente nas questões de saúde, de educação, de assistência social, segurança. E nós temos também a questão indígena, onde um pequeno município, bem distante, o município do Iramutã, que nós levamos 7 horas de carro para chegar lá, esse município pequeno tem 130 comunidades indígenas. E assim é a nossa realidade. O Norte enfrenta mais dificuldades do que os outros estados da Federação Brasileira. Os estados da região Norte têm 1000 problemas de acesso. Todos nós que convivemos na região Norte, o colega do Pará está balançando a cabeça, a situação dele é mais grave do que a minha, porque muitas das questões de acesso é por via fluvial, né? Mas, gente, nós precisamos avançar. Eu digo sempre para os gestores, né, eu já digo para eles, eu já fui do outro lado do balcão, eu já fui gestora pública, e eu não vou querer que vocês resolvam a questão da primeira infância de um dia para o outro. Mas nós temos que avançar nessa política pública tão importante na vida das nossas crianças. Agora, minha grande luta é tocar o coração dos deputados da minha cidade. Eu, antes de ir para o interior, eu marquei uma audiência, eu, presidente do Tribunal de Contas, fui conversar com o presidente da Assembleia, para saber o que ele tinha para oferecer para os municípios. E ele nos ofereceu emenda para construir creche em todos os municípios. Não sei se vai se concretizar, mas eu disse, olha, eu estou contando isso em todos os estados. E nós vamos fazer um seminário, agora no final de junho, com todos os deputados estaduais. Eu quero tocar no coração de cada um. Eu acho que eles não conhecem a questão da primeira infância. Como muitos prefeitos também nos disseram isso. Conselheiro, eu não sabia disso. Meu Deus do céu, não estou sabendo disso. Então, gente, e outra questão que eu acho que a gente deve cuidar, que isso é para o bem, é que eles, de certa forma, o gestor tem um pouco de medo da gente. Então, a gente tem que aproveitar esse momento e caminhar com a primeira infância. Quando eu chegava nos municípios, porque eu ligo para os prefeitos, olha, eu estou chegando no seu município. Eu não quero o vice sentado aí, eu quero o senhor,
porque o senhor é o mandatário do seu município. É o senhor que tem decisões políticas para o seu município. Quero o secretário de Educação, de Saúde, da Assistência Social, representando todos os conselhos, de igreja. Eu quero todo mundo. Nós já treinamos mais de 500 gestores. E já percorri todos os estados todos os municípios do meu estado. Então, gente, os desafios são grandes, mas a motivação é muito maior. Porque, como diz a Gabriela Mistral, né, muitas coisas que a gente precisa na vida pode esperar. A criança não pode. O seu nome é hoje. Então, gente, vamos à luta todos juntos pela primeira infância.